Muito boa tarde aos irmãos que me ouvem e que me veem. É um prazer estar aqui, como sempre, dando graças a Deus pela dádiva da vida. Me chamo Neuci Kumer, sou trabalhadora voluntária da casa e hoje estamos aqui para refletirmos junto sobre o tema Jesus e as mulheres. Vamos iniciar nos ligando ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, e dizer a Ele obrigado, Senhor, pela oportunidade feliz de estarmos reunidos em Teu santo nome, buscando esclarecer cada vez mais a nossa mente, preparando o coração para a jornada da vida. Que acenda em cada um de nós a nossa luz interior, para que só possamos ser um vagalume, Senhor, na escuridão. Mas quando todos nós tivermos acesas nossas luzes, o mundo será um mundo de felicidade, de amor pleno. Que tenhamos uma tarde de luz e de paz, que assim seja. Queridos irmãos, estamos num mês que comemora-se muito a mulher. Dia das Mães, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, um mês todo dedicado a ela. E é muito importante lembrarmos um pouquinho da história lá atrás. Quando Ana e Joaquim desejavam muito ter um filho. Até porque, à época, quem não tivesse filho era muito discriminado. Como hoje se usa muito essa palavra discriminação, né? Naquela época também havia. Os homens cujas mulheres não possuíam filhos, até nas sinagogas eles eram discriminados. E muitas vezes não podiam tomar parte em todas as atividades. E as mulheres chamavam de seca, aquela mulher é seca, porque não pode ter filho. E Ana e Joaquim fizeram uma grande oração com tanta fé e devoção. E como era costume da época, Joaquim foi fazer um retiro, como faziam antigamente, no deserto. Passavam tempo no deserto meditando, rezando e pedindo aquela graça ao Senhor. Passados alguns dias, uns quantos dias que ele lá esteve, quando ele retornava para o lar, ele percebeu muita diferença no espaço físico. As flores estavam mais coloridas, o perfume era mais intenso, as folhas estavam mais verdes, brilhando. E os pássaros, os colibris, as borboletas, as abelhinhas, felizes, pairando sobre as flores. E aquilo foi dando uma felicidade muito grande, uma alegria interior muito intensa. Quando ele chegou ao lar, encontrou Ana também bem alegre, bem feliz, bem diferente do que quando ele saiu, que ela estava tão preocupada quanto ele. E foi uma felicidade imensa, porque, passado alguns meses, nasceu a menininha, que eles chamavam de Maria. Maria era uma criança linda, delicada, inteligente, bem diferente das crianças comuns da época. E eles a tratavam com tanto carinho e ela amava aqueles pais. Não houve um tempo muito grande e a menininha Maria ficou órfã. Aí, como era de costume, foi recolhida para um lar onde eram ensinadas as lides, preparando a criança, a menina, para ser mulher, dona de casa. E ela se destacava em tudo. Cantava muito bem, bordava muito bem, fazia os trabalhos do lar com carinho, com dedicação, se sobressaía.
Aí foi, como era o costume da época, José, um cidadão já mais maduro, viúvo, escolheu-a para a esposa. E à época eles costumavam levar a pretendida, né, para casa e terminar de criá-la, né? Afinal, ela era ainda uma menina moça. E foi morar na casa dele, sendo educada, continuada a educação, né? Com todo o respeito, porque à época só quando a menina quisesse, a mulher quisesse, ela procuraria o marido. E José, um dia ainda farei uma palestra sobre José, que eu amo demais, admiro demais. E José, então, com todo o respeito e educação que tinha. Mas, como nós sabemos, não vamos entrar em detalhe, mas vamos prosseguir, lembrando da Anunciação. Maria recebeu um anjo, Gabriel, que veio anunciar que ela seria mãe. E ela ficou assustada. Como eu não tive contato com um homem como vou ser mãe? E aí, então, o anjo explicou para ela. Mas também ela se preocupou com José, como seria ele vê-la grávida, né? E o anjo também foi ter com ele. Veja como naquele tempo já havia esse cuidado, né? Com a retidão, com o respeito. E assim Maria pensou que devia procurar a família, alguém da família, para dividir com ela aquela situação. E as famílias, os parentes moravam muito longe, né? Então ela quis visitar a prima Isabel. Como era na época? Os bem ricos alugavam um camelo, ou tinham um camelo, ou um cavalo, um jegue, né? Mas os outros geralmente assim formavam um grupo de peregrinos e ia uma pessoa mais experiente, o guia, né? Para eventualmente algum animal feroz ou né, alguém que pudesse atacá-los no caminho. E levava até o local, depois marcava dia e hora para voltar. Reunia de novo aquele grupo, as caravanas. Maria chegou até a casa de Isabel, naquela felicidade, aquele reencontro. E Maria ficou surpresa, porque Isabel também estava grávida. Só que Isabel estava mais adiantadinha que Maria. Foi uma maravilha aquele encontro, foi assim, conversaram bastante. Isabel era um pouco mais experiente, também já era uma senhora de mais idade, né, que precisava ter um filho. E a Isabel contou para a Maria que o filho dela iria se chamar João. E a Maria contou que o seu filho se chamaria Jesus. Conversaram e tal, e combinaram. Como a Isabel teria filho antes, combinou com Maria que, quando nascesse o filhinho, ela colocaria uma bandeira branca, bem no alto, para que lá do sopé da montanha onde morava Maria, ela pudesse ficar sabendo que o nenê já tinha nascido. Só que João nasceu à noite, e para que Maria logo visse aquela festa que eles fizeram com o nascimento do menino, eles resolveram botar a bandeira na ponta de um mastro bem grande, bem comprido, e fazer uma fogueira para iluminar aquele mastro, aquela bandeira que ficava lá no alto. Por isso que todo no dia de São João, né, 24 de junho, a gente comemora a data, festa de São João, geralmente com uma bandeira e uma fogueira. Mas, passado um tempo, Jesus foi se revelando assim uma criança extraordinária. Inteligentíssimo, falava, conversava muito e tinha também momentos de meditação, de oração, que ele gostava de ficar sozinho. Maria costumava levá-lo para visitar as pessoas, e como isso é importante, visita, ter amigos. E naquela época, ela pegava o menininho pela mão, Jesusinho, né? E Jesus gostava de levar uma lembrancinha para os amiguinhos dele, ou para a dona da casa, né? Geralmente era uma plantinha, uma mudinha de flor, uma flor mesmo, uma arvorezinha, alguma coisa ele levava. E quando eles chegavam, sempre o cumprimento era: a paz esteja contigo. Eu te dou a minha paz. Olha que lindo. E Jesus e Maria, então, às vezes pernoitavam, quando a pessoa era mais longe, né?
tinham que pernoitar, e sempre faziam oração. Sempre antes de sair, ou na chegada ou na saída, rezavam com a família, agradecendo a Deus a oportunidade, ou pedindo saúde, ou agradecendo por ter alguém, né, ficado sarado daquela doença, enfim. Faziam oração no lar, nas visitas que faziam, sem contar que na casa deles faziam sempre também. Bom, passado um tempo, era costume ir para a cidade grande, passar a Páscoa. Era muito comemorada a Páscoa, né, por vários motivos, principalmente porque era uma transição entre o inverno rigoroso e a primavera. Então, quem ia do interior levava, né, frutas, legumes, algum quitute, né, e visitava os parentes, ficava junto aqueles dias e voltava, assistia às práticas nas sinagogas, né, uma coisa assim, e voltavam felizes. E a caravana de José e Maria e Jesus, com certeza, né, foram. Só que na volta, aquela multidão, toda aquela caravana, se deram conta que Jesus não estava com eles aí. E deu muita preocupação. Imagina uma mãe, um pai, né, que o filho ainda pequeno, 8, 10 anos, não estava junto com eles. Voltaram lá e estava ele sentado no meio dos sacerdotes, conversando, explicando sobre o reino de Deus, sobre o perdão, sobre a alegria da convivência. E todo mundo ficava assim, pasmo de ver aquela criancinha. Aí voltaram para casa, teve alguém lá da sinagoga que falou para José, olha, tem que dar um jeito de preparar esse menino para, quando ele crescer, tem que estudar, sei lá, tem que se preparar. E eles ficaram naquela preocupação. E Jesus entendeu que a mãe Maria estava com aquela preocupação. Ele disse, eu vou começar a aprender mais sobre a vida com meu pai José. Vou trabalhar na oficina com ele. E, já a partir daquilo, foi para a carpintaria. E José é um homem fantástico, né? E Jesus aprendeu o ofício do pai, ser carpinteiro. Mesas, janelas, cadeiras, enfim. Fabricava tudo com muito amor. Naquele meio tempo, houve uma visita de Isabel com o João. Isabel com o filhinho João foram visitar a Maria com Jesus, né? Uma família foi visitar outra família, como se faz até hoje. E Maria e Isabel conversaram muito sobre os filhos, as preocupações de cada uma. Maria contava que Jesus, às vezes, levava os transeuntes que encontrasse, um dia levou 2 homens de má conduta, que todo mundo sabia que eram ladrões, eram de má conduta, e para dentro de casa, e depois levou eles para a oficina. E Isabel contou, o João também é diferente. Ele, às vezes, fica horas sentado, olhando para o nada. Às vezes ele pega um rumo e sai, vai caminhando, meditando, às vezes, e me dá muita preocupação. Mas, ao mesmo tempo, elas chegaram à conclusão que eles eram especiais. Que aquele fato de Jesus ter levado aqueles ladrões para a oficina, entrar em contato com o trabalho, entrar em contato com o trabalhador, quem sabe mudassem de vida. E João certamente estava se comunicando com seus benfeitores espirituais para a sua jornada também. Mas mãe é mãe, se preocupa e quer o melhor para os seus filhos, né? Aí, o Jesus também costumava visitar seus amigos, né? E ele tinha uma família que eram 3 jovens, a Marta, a Maria e o Lázaro, amigos dele, né? Ele costumava visitar, costumavam trocar visitas. E numa dessas ocasiões, Jesus, com mais uns amigos, foram até a casa dessa família. E a Marta se preocupou demais em preparar uma mesa bonita, preparar um alimento especial, a casa arrumada. E a Maria
sentada aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra que ele falava, ou os amigos dele. Aproveitando todos aqueles ensinamentos, aquelas preces, aquelas orientações espirituais que eles davam. E principalmente sobre as coisas boas espirituais e as materiais. Numa dessas, a Marta veio se queixar para Jesus. Veja bem, amigo Jesus, Maria não me ajuda em nada. Eu estou lá atarefada, fazendo o melhor do alimento para vocês, preparando a mesa bonita, e ela aqui. E Jesus disse, Marta, tu devias estar aqui também. Eu estou contando com as minhas palavras, tá? Marta, tu devias estar aqui também, ouvindo, participando desse banquete espiritual. Porque aqui a gente fala as coisas da alma, as riquezas da alma, aquelas que são perenes, porque as outras, quando tu desencarnar, quando tu morrer, fica tudo aqui. São belezas que perenes, que não demora muito, acaba. E as coisas que nós estamos tratando aqui, falando aqui, são perenes, essas vão. Que é a sabedoria que tu vai levar contigo, as coisas da alma que tu aprende, a tua bondade, a tua gentileza, a tua gratidão, a tua humildade, isso tudo que tu vais aprender, tu vais levar. Agora, teu almoço caprichado, a tua toalha branquinha, isso aí tudo vai ficar. Então foi uma grande lição também, através dessas mulheres. Depois, você sabe que Lázaro era aquele irmão que depois Jesus ressuscitou, né? Então, a gente tem que pensar todo dia, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos passando, os valores do corpo e os valores da alma. Outro dia, Jesus estava fazendo uma pregação na praia, e terminada a pregação, aquela pregação linda, né? O povo foi se distanciando. Daqui a pouco ele ouviu um barulho se aproximando dele, eram homens carregados com pedras. Pedras na mão, pedra nos bolsos, pedra nos braços. E uma mulher toda escabelada à frente, com os olhos arregalados, muito assustada. E aí se aproximaram de Jesus e disseram, Jesus, essa mulher foi pega em adúltera. Moisés ensinou que as adúlteras devem ser apedrejadas até a morte. Que dizes tu? Jesus continuou escrevendo na areia como ele estava, certamente meditando, né? Daqui a pouco perguntaram de novo, Jesus levantou, deu uma olhada assim, e eles repetiram, deve ser apedrejada. Jesus disse, quem entre vós tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E eles foram se olhando entre eles, os mais antigos, os mais jovens, e foram soltando as pedras e se distanciando, e foram indo, e foram indo, e foram indo. Jesus continuou escrevendo. Daqui a pouco, ele olhou para a mulher e disse, onde estão aqueles que te condenavam? E ela disse, foram todos embora. Dizendo assim, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olha que lição, meus irmãos. A gente vive julgando, né? Acontece alguma coisa, a primeira coisa, a gente merece castigo, tem que ser preso, tem gente que até deseja a morte para certos casos, né? Certos delitos. Que lição de perdão, que lição de generosidade, que lição que Jesus nos deu nas pequenas grandes coisas, né? Outra vez foi a Maria de Magdala. Maria chamava-se Maria porque ela morava, né, naquela cidade que costumavam acrescentar o nome, ao nome. Tida como uma prostituta, como uma mulher de má vida, mas Jesus a recebeu muito bem, normalmente, como ele recebia todas as pessoas. E ela ficou encantada com a pregação de Jesus, ficou encantada, queria segui-lo. E perguntou para ele, Jesus, o que eu faço para merecer o reino dos céus? Jesus disse, ame teus filhos. Disse, mas eu não tenho filhos, nem posso tê-los.
Eu sou uma mulher de má conduta, eu não tenho e nem poderei ter filhos. Jesus disse, ame os filhos das outras mulheres. Olha só. Ame os filhos das outras mulheres. Madalena começou por aquelas moças que trabalhavam com ela. Vendeu as suas joias, vendeu os seus bens e encaminhou uma por uma como se fossem suas filhas verdadeiramente. E Maria de Magdala, ela como é que eu vou dizer assim, ela presenciou a crucificação de Jesus. Ela também acompanhou Jesus na sepultura emprestada. E depois, no terceiro dia, mais outras mulheres estavam encarregadas de embalsamar o corpo. Foi ela que entrou no jazigo e não encontrou, e viu que a pedra estava arredada e que o corpo não estava lá. Foi ela que viu uma pessoa andando lado de fora, pensou que fosse o jardineiro, mas o mestre se apresentou para ela. Veja, Jesus ressuscitado se apresentou primeiro para uma mulher, que era tida como uma mulher da vida, como uma mulher de má conduta. Um dia, e aí, como Jesus tinha explicado na última ceia, né, que era para os apóstolos irem de dois em dois, pregar a boa nova, sair pelo mundo afora, ensinando, pregando a boa nova. Só que ninguém quis Maria Madalena junto. Quem é que queria uma mulher de má conduta junto? Só que as pessoas são estigmatizadas, porque erram uma vez, ou algumas vezes, depois tem o resto da vida uma conduta boa, e as pessoas já estigmatizaram que não presta, não é de boa vida, então aquela não dá. Ou então a pessoa passa a vida inteira fazendo as coisas certinha. Um dia cai num erro, pronto, é condenada por aquele erro. Como nós ainda temos que aprender, meus irmãos, como temos que aprender. E aí estava ela muito triste, né, na beira da estrada, embaixo de uma árvore. Já estava anoitecendo quando ela viu um barulho, assim, um tropel. Era um grupo de pessoas que vinham vindo. À época, a epidemia da época era a lepra, hanseníase, né? Quem lembra, a época não tinha remédio, como não temos para o Covid-19, né? Ainda. Saíam os pedaços, né, dos músculos da carne das pessoas, ficavam com o rosto deformado, as mãos deformadas. Fica imaginando, não dá nem para imaginar. E ela perguntou, quem são vocês? Nós estamos à procura de um homem chamado Jesus que cura lepra. E ela contou que Jesus havia morrido. Já contou aquele episódio todo. E eles ficaram muito tristes. Ela convidou eles que sentassem por aí, que ela ia explicar alguma coisa. E aí ela falou sobre a continuidade da vida após a morte. E que o reino de Deus, né? Onde encontrar o reino de Deus? Como fazer para encontrar o reino de Deus? O significado das dores. E aí eu me lembro do Chico Xavier, que lia todo dia o capítulo 5, um trecho do capítulo 5 do Evangelho, e chorava, porque realmente explica tudo isso. Resumo, ela acabou indo morar com eles no Vale dos Leprosos, porque aquela época, sim, que a pandemia era muito triste, porque era retratada, era mostrada a doença, aquela carne fética caindo aos pedaços. Hoje damos graças a Deus que o vírus nós não enxergamos. Por isso que nós temos que todo dia agradecer, mesmo que muitos da nossa família desencarnam como estão desencarnando, damos graças a Deus, porque é outra coisa. Hoje temos muitas Maria de Magdala aqui, né, através dos médicos e enfermeiros, que tomam conta dos nossos parentes, porque nós não podemos ajudá-los nessa hora. Temos que dar graças a Deus, porque veja como evoluímos, como nós agora estamos merecendo, pelo menos não enxergar esse bichinho, né? É a diferença que faz.
Vou falar um pouquinho também sobre Joana de Cusa. Joana de Cusa era esposa de Joana era esposa de Cusa, do tempo do rei, vamos dizer assim, né? Que era alto funcionário do governo local, responsável pelas festas, pelas palestras, pelos bailes, né? E Joana não gostava daquilo. Ela também foi curada por Jesus, devia ser depressiva talvez, e ficou assim uma fé extraordinária. E ela queria muito seguir Jesus. E um dia ela disse: eu não aguento meu marido. Ele é muito contra, ele isso, ele aquilo. O que eu faço, Jesus? Jesus disse: Joana, o teu lugar é lá junto com ele. Ele precisa de ti. Volte para o teu lar, que é lá o teu lugar. Há tempo para tudo, tudo passa. E ela voltou, entendeu a mensagem de Jesus. E teve com ele um filho. Depois da morte de Jesus, depois que os cristãos eram muito perseguidos, e ela foi uma das que foi, ela e o filho foram amarrados num poste dentro de uma fogueira, né, uma fogueira armada, e os soldados diziam: Joana, abjura Jesus que nós te soltamos, nega Jesus que nós te soltamos. E ela disse: não. E o filho dizia: mãe. E ela disse: não, filho. Jesus, os ensinamentos de Jesus foram esses assim. Jesus não devia nada e se sacrificou por nós. E morreu queimada com seu filho. Reencarnou várias vezes, até aqui no Brasil. Hoje ela é Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. E aí tem, na última lição deste livro maravilhoso, A Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, o irmão X, com Chico Xavier, que conta a morte de Maria. Jesus veio buscá-la. Jesus veio buscar a sua mãe. Vou ter que ir resumindo que o tempo está se coando. Então, ela disse, ficou feliz quando reconheceu o filho tão amado, que ela não esquecia um dia, que ela sentiu aquele martírio. Então, ela foi conduzida pelos anjos e antes de ascender aos céus, ela disse: eu queria passar para ver os meus amigos, mais uma vez para ver os meus amigos, que estavam na arena, no circo, né? Preparados para serem devorados pelos leões, pelas feras. E ela chegou, e entre eles: Mãe Santíssima Misericórdia, todo mundo desesperado. E ela: calma, meus filhos, calma, vamos cantar, cantem, cantem. E iniciou um hino a Deus, um hino, e começou a cantar, e os anjos cantando junto, e cantando, e cantando, e cantando. E o pessoal passou pelo martírio sem perceber. Acordaram na pátria espiritual com alegria e paz. Então, veja que Maria aí nos deu uma lição que hoje nós devemos usar, essa lição. Mudar a sintonia. Não ficar todo o tempo se martirizando, pensando nesse vírus, nessa pandemia, nos resultados, nas pessoas que morrem, nas pessoas que estão doentes. Vamos usar o nosso tempo para outras coisas. Vamos ajudar aqueles que precisam mais do que nós. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer máscara para distribuir. Vamos distribuir retalhos para fazer máscara. Vamos distribuir alimento. E quando nós não temos condições de dar as coisas do corpo, vamos dar as coisas da alma, que são ainda mais valiosas, que é a nossa prece, a nossa intenção de cura, de paz, de unidade nacional. Quantas lições maravilhosas, a gente poderia ainda passar o resto da tarde conversando. Mas aí, quando a Nossa Senhora estava a uma altura, ela disse assim: mais uma paradinha. E passou os olhos sobre aquele panorama todo que ela vislumbrava, aquele cenário de casinhas, e disse: vejam, as casas que estão iluminadas são aquelas que fazem o evangelho no lar. As que rezam, a família reza unida. E é o que ela fazia. Lembro que eu falei lá no começo que ela saía com Jesus e fazia oração nas casas?
Então, até hoje, as casas, os lares que fazem o Evangelho, que rezam junto, que meditam junto, são mais iluminadas. Diz que lá do céu, quando a gente olha, tem casas que brilham tanto que quase o quarteirão todo fica iluminado por causa do Evangelho no lar. Então, meus queridos, vamos nós também adotar o costume da oração no lar, de impregnar o nosso lar de palavras boas, de palavras de afeto, de amor, de ternura, de humildade, de aceitação. Porque Jesus disse, amai-vos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E instruí-vos, explicou também o Espírito da Verdade. Então, queridos irmãos, terminando o nosso tempo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer obrigado, Pai de amor e de bondade. Obrigada, Jesus, pela tua passagem e a tua permanência entre nós. Obrigada, Maria Santíssima, Mãe de todos nós. Obrigada, irmãos, amigos da espiritualidade maior, pela dádiva de estarmos aqui. Abençoa, Senhor, a toda a humanidade. Abençoa principalmente aqueles que mais sofrem e que entendam que devemos amar-nos, que devemos aceitar as pessoas como elas são e perdoar aquelas que nos ofendem, nos magoam, nos fazem chorar. Muito obrigada, Pai, que ao sair daqui possamos levar um sorriso, uma prece, uma vibração de amor aos nossos irmãos do caminho. Que assim seja, graças a Deus.